Saudações, restantes bobos da corte da palavra escrita. Hoje temos que falar de um assunto muito sério, de uma doença filosófica que nos aflige a todos. A doença de ser português. Tudo isto foi expultado por este belíssimo livro, Portugal Hoje, o medo de existir, de José Gil, mas bem melhor do que falar sobre filosofia é filosofar. E assim sendo, temos que analisar o doente em questão. Portugal está gravemente enfermo, já ouviu o mesmo diagnóstico da boca de múltiplos especialistas e é o pior tipo de doente porque se recusa a tomar os remédios. Como é que pode, afinal de contas, falhar o Serviço Nacional de Saúde se cada português tem em si o dom de analisar a fundo as maleitas da nação? Qualquer ajuntamento de tugas, aliás, até funciona quase como se fosse um simpósio, uma verdadeira junta médica. Claro, tem sido muito difícil chegar ao nome exato da doença, mas há um sintoma comum a todos os diagnósticos, que é o enfesamento. Portugal é, na opinião geral da sua comunidade, um país enfesado, mirrado, anémico. Tem corpo, alma, ossos feitos, expectativas enfesadas. E, para piorar a situação, como qualquer enfesado, sofre da humilhação adicional da comparação. Da comparação com os frenemies, da comparação com os parentes distantes e, sobretudo, da comparação com as suas anteriores versões. Sim, porque tempos houve em que o enfesado de hoje era o miúdo mais reguila e aquele com a maior mesada de todo o recreio. Ou tempos até mais recentes em que, apesar de já não sermos os mais reguilas e apesar do tamanho da mesada ter diminuído consideravelmente, nós mudámo-nos para uma escola remota que só tinha mais um colega de carteira, que era o nosso vizinho do lado, só que o nosso vizinho do lado tinha acabado de passar por um conflito familiar tão sanguinolento que, comparativamente, a nossa autoestima até saiu beneficiada. Como qualquer enfesado, nós não gostamos do nosso reflexo no espelho, o que faz com que a nossa cabeça seja um saco de gatos. E depois de ouvir 10,7 milhões de opinantes, nós continuamos enfesados e mirrados. Nós somos mesmo o tipo mais problemático de doente, aquele que se convenceu que não há melhora possível no seu estado, o fatalista. No fundo, qualquer português sabe que tem em si tudo para dar mal. Mal parece ser mesmo, aliás, a nossa sina coletiva. Ninguém acredita que este país possa correr bem e por isso, afinal de contas, para quê dar o nosso melhor? Se estamos condenados a ser portugueses, a ter o destino mirrado de português, de que é que, afinal de contas, vale a pena trabalhar em equipa? Nada o nos tugas. Tanto, aliás, eu diria que nada o nos tugas para além de um sentimento transversal de desencanto, de desesperança. Empresa, equipa, família, comitê, soviete, partido, sistema de educação, saúde ou justiça, todos sofrem com o facto de terem a sede fiscal neste circo manhoso. Sociologicamente e filosoficamente, cada um de nós sente aquele cheiro iminente a desânimo moral, a corrupção, a falência anímica, a fracasso, no outro, naquele em quem nos calhou, na sorte, ter que trabalhar e, claro, automaticamente desistimos. Sim, claro, já estou a ouvir ao longe aquele coro de críticas dos elfos que entre nós têm o hálito matinal, a Chanel No. 5, que não são uns clichês, que dão o seu melhor, que não trocariam a sua nacionalidade de português por mais nenhuma, que não enchem o prato de comida com a altura da Torre Eiffel cada vez que pagam um buffet completo no hotel. Pois. Mas eu lamento desapontar vocês, seus titãs lusitanos. Lamento imenso estilhaçar a vossa rútila autoconfiança, mas vocês vão ter que continuar a jogar as interturmas com a restante seleção de inadaptados. Aliás, eu até acho que este fatalismo trágico é tão severo, que o vilão preferido da nossa novela se calhar é apenas só mais uma pobre vítima. Sim, os políticos. Esse dente cariado, essa palavra maldita, essa infecção multiresistente, esse parasita no sangue da nação. E é de perguntar se uma classe profissional pode, de forma realista, satisfazer 10,7 milhões de reclamantes
que nem sequer gostam do seu próprio reflexo no espelho. A qualquer patético jovem político idealista mandam-no logo trabalhar no departamento de reclamações, até se eles esquecer que há uma coisa chamada sol que continua a brilhar lá fora. E afinal de contas também porque é que haveriam os políticos de dar o seu melhor? Se sabem que as suas decisões vão ter que ser implementadas, ou melhor, boicotadas pelo trabalhador mais renitente e contrariado que há, que é o português. Se o mal deste país, então, é a sua classe política e não o seu povo, então como é que se explica que grande parte da população continua a suspirar e até esteja recentemente a votar em conformidade pela ressurreição do legado daquele político que durante mais anos fez orelhas moucas à vontade popular? Bem fez o Salazar, que mal tomou conta desta baderna, mandou logo fechar o departamento de reclamações, que sabia que aquilo só podia ter um efeito nocivo sobre o moral da empresa. Em suma, ser português é o equivalente a casar e manter ativo o perfil no Tinder. É admitir que aquilo que nos calhou no prato não é todo aquilo que nós queríamos. E à primeira oportunidade nós vamos saltar fora, despir esta pele incómoda e começar a verdadeira diversão. O português vive tão desencantado, tão contrariado, tão desanimado na presença de outros portugueses, que está, ao invés, disposto a adoptar a nacionalidade de qualquer outro país em que se encontre. Se não, vejamos, em França é conhecido por trabalhar como se fosse um magrebino e volta a Portugal em agosto na altura de férias e já vem equipado com aquele chauvinismo típico de francês. Se está na Alemanha, até chega a dar lições de eficiência aos Bosch. Se junta por sua vez aos ingleses, faz tagatés aos políticos e mima os velhotes nos lares. É só mesmo em Portugal que nós continuamos com esta carantonha de azedar o leite.